Pessoal, outra unidade que a gente vai estar vendo, né, agora no segundo vídeo para vocês, que eu vou explicar, é a questão da velocidade. Então, a questão da velocidade também é uma grandeza que a gente tem dentro da física, e nós temos dois tipos de velocidade que a gente pode falar. Então, a gente tem a velocidade instantânea, que é justamente aquela velocidade quando a gente quer saber no exato momento qual é a velocidade que aquele corpo, né, aquele objeto que a gente quer saber, quanto ele tem naquele momento. E a velocidade média é com relação a todo o percurso dele. Então, vamos citar um exemplo. Se a gente pegar uma Fórmula 1, né, a gente sabe que tem um percurso a você seguir. E quando a gente tem a questão, né, quando a gente vê lá na TV, essa questão da Fórmula 1, quando eles falam a velocidade, né, do piloto, né, qual é a velocidade dele naquele instante, naquele momento, então é a velocidade instantânea que você tem daquele exato momento. Então não está levando em consideração qual foi a velocidade que ele iniciou, qual é a velocidade que ele vai chegar, é a velocidade daquele momento. E na velocidade média, aí sim você leva em consideração todo o percurso. Então você faz uma média de todo o percurso que você teve com relação ao tempo e você tem uma velocidade média daquele carro, tá? Então, com relação à fórmula da velocidade média, né? Nós também temos um jeito de descobrir qual é a nossa velocidade. A gente pode descobrir a velocidade média quando a gente vai para Curitiba, quando a gente se desloca dentro da nossa cidade. Tudo isso a gente precisa saber o quê? Quanto você vai estar se deslocando, né? Então, a velocidade média, ela leva em consideração o deslocamento e qual é o tempo que você vai gastar. Então, com essa média que você faz entre deslocamento e o tempo, você tem o quê? A sua velocidade média. Então, onde nós temos, né, Vm igual a velocidade média, a unidade, pessoal, da velocidade média, ela pode ser metros por segundo ou quilômetros por hora. No Sistema Internacional de Medidas, pessoal, é o metros por segundo, mas a gente pode encontrar exercícios onde você tem quilômetros por hora. Levando em consideração isso com relação à velocidade média, a gente vai aprender a fazer essa conversão também. Como que a gente passa de metros para segundos para quilômetros para hora e como que a gente faz a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo, tá? Logo em seguida eu vou explicar isso para vocês. Como nós temos essas unidades, então o que acontece? O ΔS, a gente já aprendeu, que é o nosso deslocamento. Então, se ele é o nosso deslocamento, ele precisa seguir a mesma unidade que a gente está vendo lá da velocidade média. Então, ele pode ser em metros ou em quilômetros, tá? Então, essa vai ser a unidade do deslocamento. E o ΔS, que é o nosso tempo, né? Ou intervalo de tempo, ele pode ser em segundos ou horas, tá? Por que segundos ou horas e não minutos, pessoal? A questão do tempo. Quando a gente fala da velocidade média. Lembra que eu falei para vocês com relação às unidades? Elas precisam ser as mesmas unidades. Então, se eu tenho uma velocidade média de metros por segundo, isso quer dizer que o deslocamento ele precisa ser em metros e o seu tempo precisa ser em segundos. Eles precisam ter a mesma unidade. Se eu tenho quilômetros por hora, isso quer dizer que o meu deslocamento ele precisa ser por quilômetros e o meu tempo ele precisa ser por horas, tá? Então sempre vai ser com relação a isso. Então eu vou passar aqui para vocês, antes de passar o exemplo, eu vou colocar para vocês como que a gente faz essa conversão, porque nos nossos exemplos a gente vai precisar fazer essa conversão de metros por segundo para quilômetros por hora e vice-versa, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês. Pessoal, eu vou explicar aqui para vocês, então, como a gente faz a conversão de metros por segundo para quilômetros por hora ou de quilômetros por hora para metros por segundo, tá? Então, como que a gente vai fazer essa conversão? Sempre, tipo, é uma regrinha, tá? Então, você tem, deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo, você tem metros por segundo, ou você quer passar para quilômetros por hora ou de quilômetros por hora por metros por segundo, né? Então, quilômetros por hora. Sempre, pessoal, quando eu quiser passar de metros por segundo
para quilômetros por hora, sempre eu vou multiplicar o resultado por 3,6. Sempre. Então, eu faço lá o cálculo da velocidade média, o resultado que der em metros por segundo, eu multiplico por 3,6 e eu vou ter o resultado em quilômetros por hora. Quando eu quero fazer o contrário, de quilômetros por hora para metros por segundo, o que eu faço? Eu também utilizo o mesmo valor, 3,6, só que eu divido. Então, eu divido o resultado por 3,6. Por que 3,6, pessoal? O que nós estamos trabalhando aqui? Uma unidade de deslocamento e uma unidade de tempo. Deslocamento e tempo. Né? A gente sabe que a cada 1 quilômetro, a gente tem 1000 metros, tá? E dentro de cada hora, nós temos quantos segundos? 3.600 segundos nós temos, né? Então, isso só... 3.600 segundos dentro de uma hora, certo? O que acontece, pessoal? Eu preciso fazer a conversão desse valor. Então, na unidade de deslocamento, eu tenho 1000, né? A sua unidade. E na unidade de tempo, eu tenho 3.600. O que eu faço? Eu divido, né? 3.600, que é a minha unidade de tempo. A cada uma hora, eu tenho 3.600 segundos. Eu divido por 1000, porque a cada quilômetro, eu tenho 1000 metros. E aí, eu faço essa divisão. 3.600 dividido por 1000, tá? Divido, vou ter 3,6. Por isso, pessoal, que na unidade, quando eu quero fazer a conversão de metros por segundo para quilômetros por hora e o inverso, eu utilizo a unidade de 3,6. E eu não utilizo uma unidade de 10, 100, 1000, por exemplo, porque eu tenho que fazer essa conversão das duas unidades. Outra coisa, pessoal, por que quando eu passo de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico? Lembrando que o quilômetros por hora é uma unidade maior do que o metros por segundo, né? Uma unidade que está acima. Provavelmente vocês já viram isso em matemática. E metros por segundo não é uma unidade que está abaixo de quilômetros por hora. Então, lembre sempre, quando vocês passarem da menor unidade, que é metros por segundo, para quilômetros por hora, como é a maior, vocês fazem a multiplicação. Quando vocês passam de uma unidade maior para uma unidade menor, vocês fazem a divisão, tá? Então, agora a gente vai colocar isso no nosso exemplo. Pessoal, então vamos lá para o nosso cálculo, né? Nossos dois exemplos. Então, exemplo 1. Um atleta correu 400 metros em 80 segundos. Qual a velocidade em quilômetros por hora? Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. O exercício, ele deu a unidade em metros, ele deu a unidade em segundos, mas ele pediu o resultado em quilômetros por hora. Então, a gente vai precisar fazer a conversão desse resultado. Se o exercício não pedir, ele só pedir para você calcular a velocidade média, você só calcula a velocidade média, você não precisa fazer a conversão, tá? Então, vamos pegar a fórmula lá. Velocidade média igual deslocamento divididos pelo tempo, certo? Então, o que a gente faz? Substitui o que nós temos lá na nossa fórmula. Qual é o deslocamento, pessoal? É a unidade do metro ou do quilômetro. Então, aqui no caso, a gente tem metros. Então, 400. 400 dividido para a unidade de tempo. Qual foi a unidade de tempo que o exercício nos deu? Foi o segundo. Então, 80. O que nós temos? Velocidade média igual a 400 dividido por 80 vai dar 5. 5 o quê, pessoal? Essa unidade é metros por segundo. Lembrando que o exercício pediu para a gente colocar a unidade para quilômetros por hora. E a gente descobriu em metros por segundo. O que a gente faz? A gente tem, então, uma unidade menor que a gente vai passar para uma unidade maior. Então, o que a gente pega o resultado? Então, 5. Quando a gente passa, pessoal, de uma unidade menor, que é o metros por segundo, a gente vai passar para quilômetros por hora, que é uma unidade maior, a gente faz a multiplicação que eu já tinha explicado para vocês. Então, a gente multiplica por
3,6, tá? O resultado disso, pessoal, vai ser 18. 5 vezes 3,6 dá 18. 18 o quê? Qual é a unidade desse resultado? Quilômetros por hora. Tá? Então, esse é o resultado em quilômetros por hora. Então, se o exercício pediu que a gente tinha o resultado em metros por segundo e ele pediu para a gente converter, é dessa forma que a gente faz. Então, o resultado do exercício é 18 quilômetros por hora, tá? Vamos lá, pessoal, para o nosso segundo exemplo, então, no caso. Segundo exemplo. Calcular em metros por segundo, ó, o exercício já falou aqui, ó. Metros por segundo. A velocidade de um móvel que percorre 216 quilômetros em 3 horas. Então, ele deu as unidades em quilômetros por hora, mas ele quer que a gente coloque o resultado em metros por segundo. Então, o que a gente faz? Utiliza a fórmula, normalmente, como a gente fez. Delta S sobre delta T, tá? O que a gente faz? Velocidade média é o que a gente quer descobrir. Então, vamos substituir os valores que o exercício deu. Qual foi a unidade de deslocamento que o exercício nos deu? 216 quilômetros. Então, 216 dividido pela unidade de tempo. Qual foi a unidade de tempo que o exercício deu? Foi 3. Então, a gente faz 216 divididos por 3. O resultado disso, pessoal, vai ser 72. 72 o quê? Qual é a unidade que a gente estava trabalhando aqui nesse cálculo? Quilômetros por hora. Então, esse foi o primeiro resultado. Mas, como eu falei para vocês, o exercício quer que a gente calcule o resultado em metros por segundo. Então, o que a gente faz? A gente está pegando uma unidade maior, né, quilômetros por hora, para passar para uma unidade menor. Então, a gente faz uma divisão com o resultado. Então, a gente pega 72 divididos por 3. Deixa eu colocar com a outra cor, igual eu fiz no outro, daí fica melhor para vocês observar. Então, lá, pega o resultado. 72 divididos por 3,6. Fazendo esse cálculo, pessoal, 72 divididos por 3,6, nós vamos ter o resultado 20. 20 o quê, pessoal? O exercício pediu para a gente passar por metros por segundo. Então, quando a gente faz esse cálculo, a gente tem a unidade do metro por segundo. Então, esse é o nosso resultado do cálculo, transformando para metros por segundo. Bem tranquilinho, né, pessoal?